Vivi numa casa assombrada. Foram momentos aterradores. A vida é feita de mudanças, mas estas às vezes trazem-nos surpresas inesperadas e surpreendentes. Depois do divórcio, Joaquim Coelho teve de fazer as malas e procurar uma nova casa para morar. Levava 2 filhos menores nos braços e a vontade de começar do zero e ser feliz. Estava longe de imaginar o que lhe ia acontecer. A vida iria mais uma vez pô-lo à prova, só que desta vez não eram os vivos, mas sim os mortos que lhe iam atormentar os dias e as noites. Joaquim mudou-se, sim, mas para uma casa assombrada. Bem, aquilo foi uma casa que eu aluguei quando me separei. E pronto, normalmente no primeiro dia foi aquela situação das mudanças e tal. No segundo dia começámos a compor as coisas, a meter as coisas num sítio, quadros pendurados, mobílias, pronto, o normal. Então, os fenómenos estranhos e inexplicáveis começaram logo a suceder-se durante as mudanças para o novo apartamento, na localidade de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira. Logo na segunda noite, quando eu já tinha o apartamento mais ou menos composto, acordei durante a noite com estrondo. Achei aquilo perfeitamente normal. Provavelmente esse quadro mal posto, qualquer coisa. Voltei a colocar o quadro no sítio. Na terceira noite volta-me a acontecer o mesmo. O quadro volta-me a cair ao chão. Por essa altura, Joaquim já começava obviamente a desconfiar que algo estava errado. Não podia ser tudo fruto da pressa. Resolveu por isso tomar outras medidas para que aquele quadro endiabrado não voltasse a incomodá-lo. Então, nessa mesma noite, o que é que eu fiz? Colei o quadro com fita cola dos 2 lados à volta e colei na parede e disse: não vais sair daqui. Quarta noite, o quadro volta aqui, só que desta vez o quadro não caiu a direito. Ele cai-me para o lado, bate na parede e cai do outro lado. Ou seja, aquela situação assustou-me um bocadinho porque ele não caiu a direito, não foi força da gravidade, foi qualquer coisa que eu tinha empurrado para o lado e tinha deixado cair ao chão. O episódio do quadro foi assustador, mas na realidade o pior ainda estava para vir. E então, a partir daí que as coisas começaram a acontecer gravemente. Ou seja, o quadro foi apenas um sinal. Comecei a ouvir vários passos durante a noite no meu quarto. Comecei a ver situações de portas já a abrir do nada. Por exemplo, uma situação extrema que me aconteceu durante o banho. O chuveiro saiu fora do sítio por si próprio e começou a andar para trás para a frente. Pensei que fosse a força da pressão da água, qualquer coisa, mas da maneira como se comportou não era a força da pressão. E as coisas começaram a se desenrolar a partir daí. Foram situações extremas, desagradáveis, noites sem dormir, coisas muito complicadas mesmo naquela casa. O medo, o pânico, o terror repetiam-se noite após noite para desespero do Joaquim. No seu íntimo, sabia que não podia ser tudo fruto da sua imaginação, nem as sensações físicas, nem os estragos que se iam multiplicando à sua volta. Não sabia o que fazer, pois nunca antes enfrentara tão estranho e forte inimigo. Eu estive naquela casa cerca de meio ano, foi sempre, quase todas as noites, acontecia qualquer coisa. Tive quase 15 dias sem dormir, só com a medicação que conseguia dormir mesmo. Os estranhos fenómenos aconteciam quase sempre no mesmo período da madrugada. Era sempre a mesma hora. Eu começava os ruídos porque o meu soalho, o chão do meu quarto era de madeira e notava-se aquele caminhar. O ambiente ficava pesado, ficava irrespirável, não se conseguia respirar. Eu tinha que sair da cama e ir para o quarto, para a cozinha ou para a sala, sair daquele ambiente porque o quarto estava irrespirável mesmo. Numa outra noite, Joaquim chegou mesmo a temer pela própria vida. Em que eu também acordei, sentia-me sem respirar, não conseguia mexer, não conseguia fazer nada, não conseguia gritar, não conseguia falar nada, não conseguia mesmo fazer nada. Tentava-me mexer,
libertar daquilo que tivesse ali. Parecia-me que estava um peso morto em cima de mim, mas um peso bem grande que eu não conseguia levantar. E aquilo durou, posso precisar, cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, até que já me conseguia mexer, já me conseguia levantar, já conseguia fazer tudo, já se conseguia falar. Naquela altura, Joaquim tinha também um gato. O bichano parecia aperceber-se de algo estranho, pois, frequentemente, agia como se estivesse mais alguém lá em casa. Foi a tal situação que também me aconteceu, da porta a abrir. Porquê? Porque na altura tínhamos separado, estava sozinho com os meus filhos. Depois de jantar é normal tomar um café, estar a ver um bocado de televisão, um telejornal, qualquer coisa. E então, quando eu estava a ver a televisão, quando estava a ver o telejornal, a porta da cozinha que estava fechada abre lentamente. E eu tinha um gato na cozinha e ele vai-me correr para a porta da cozinha e começa a olhar para a parede e aos saltos, tipo a tentar agarrar qualquer coisa durante o caminho da parede toda da cozinha até ao fim. Ou seja, o que me apercebi foi que alguma coisa entrou ali dentro e encostado à parede o gato estava a tentar agarrar o que fosse, coisa que eu não estava a ver o que era. Apesar da terrível provação que vivia diariamente, Joaquim teimou em não pedir ajuda. Nessa altura, não. Eu fui sempre uma pessoa de fazer tudo sozinho. Tentar levar as coisas sozinho, até por causa da minha experiência do passado, quando eu era miúdo. Tentei sempre fazer as coisas sozinho. E naquela altura, eu não sei, a minha preocupação eram os meus filhos. Era só eles. Era a minha preocupação em tentar protegê-los, porque já era uma situação que já me tinha acontecido antes. Não era a primeira vez. Se calhar, se fosse a primeira vez, tinha procurado ajuda com alguém. Mas houve um dia que se fartou. Joaquim percebeu que precisava de se libertar rapidamente daquele contrato de arrendamento, que precisava de fugir daquele demónio. Mas quando falou com o senhorio, ouviu deste uma explicação com que não contava. Encontrei já quase no final, porque eu tinha um contrato de arrendamento de 5 anos. Ou seja, tinha que cumprir o contrato de arrendamento. Só que era quase inexplicável a gente dar essa justificação para sair do apartamento, porque eram situações mesmo aterradoras. Então eu tentei, juntamente com o senhorio, chegar a um consenso de que o apartamento não servia para mim, porque queria procurar outra coisa, não sei o quê. E foi quando então o senhorio me contou que aquele apartamento pertencia a uma filha dele que tinha lá falecido. Joaquim deduziu então o resto. Talvez estivesse a penetrar em território alheio. Talvez a antiga proprietária da casa de São João de Ver não quisesse companhia. Só isso conseguia explicar que tanta gente fugisse dali para fora, queixando-se do mesmo. Provavelmente a filha estava agarrada àquele bem material, não queria lá. E se calhar foi a partir daí que eu percebi e tive mesmo de ir embora, porque eu já não aguentava a situação. Senti que não me queria lá dentro. Depois da revelação, Joaquim percebeu que era urgente sair dali. A sua saúde começava a ressentir-se, mas acima de tudo, Joaquim temia que o espírito da antiga proprietária começasse igualmente a atormentar a sua família. Pela minha saúde, sim. Pela minha saúde, sim, porque eu fui muito abaixo. Tive de estar abaixo, eu não dormia. Temia pelos meus filhos, claro, porque é a nossa primeira preocupação. Temi, por isso é que tive que sair. Mais tarde, quando os filhos já eram mais crescidos, acabaram por contar-lhe que também eles sentiram uma atividade paranormal no apartamento. Eu acho que aquilo chegou a uma altura em que a entidade que lá estava viu que não conseguia nada comigo. Tentou-se virar com o meu filho. Contou-me passado algum tempo, já depois da gente ter saído da casa, em que ela também estava no quarto, acordou também sem se conseguir mexer, conforme tinha acontecido comigo. E quando ela se consegue mexer, quando consegue saltar fora da cama, vai abrir a porta estava fechada, não conseguiria abrir a porta. E foi também uma das situações que me levou mesmo, eu vou ter que sair daqui, porque já não consigo me atacar, estou a atacar as pessoas que eu mais amo no mundo. Isso não. A minha preocupação era proteger os meus filhos e tentar sair daquela casa o mais depressa possível. Consciente de que estava a lidar com uma força poderosa e que desconhecia, Joaquim Coelho nunca tentou comunicar com aquela entidade. Não, porque a força que era e os atos que aconteciam, que aquela força fazia, eram maus. E eu não queria comunicação possível sequer. Queria era afastamento. Este episódio passou-se há 4 anos.
Mas a verdade é que já na infância Joaquim tinha vivido uma experiência igualmente complicada na casa onde cresceu com os avós. Daquilo que eu me recordo, isto começou por volta dos 8 anos de idade. Ou seja, durante a noite acordava com uma presença, com aquele sentido de estar alguém do meu quarto. E sempre que acordava durante a noite via sempre uma presença do meu lado esquerdo, sempre um senhor sentado na cadeira. E como era miúdo, podia ser um pesadelo, podia ser qualquer coisa. Viravam para o outro lado e na outra parede aparecia sempre qualquer coisa. São presenças, ou quadros a mexer, ou qualquer coisa. Sempre que isto acontecia, claro, com aquela idade, começava a gritar, assustado, aterrorizado. Na altura vivia com meus avós. A minha avó sempre que vinha ao quarto, abria a porta, acendia a luz, desaparecia tudo. Mas a presença da avó não chega para afastar todos os fantasmas. Voltava a apagar a luz, começava tudo outra vez. Foram várias noites assim, até que a minha avó, naquela altura, conhecia uma médium, que disse que eu tinha a morada aberta. Ou seja, tinha capacidade para ver além de um ser vivo normal, um ser humano normal a ver. Durante muitos anos, Joaquim nunca conseguiu compreender bem o significado desses acontecimentos marcantes da sua infância. Isto, claro, até se mudar para aquela casa assombrada. Aí sim, todas as peças do puzzle encaixaram. Aí sim, tudo fez sentido. Então, como era muito novo para lidar com aquela situação, a médium fechou uma morada para eu não ver mais nada. Isso foi a realidade que eu perderia e nunca mais vi mais nada. Mas é claro que, com o evoluir da idade, com aquela recordação, com aquelas histórias todas que aconteceram comigo, eu tentei procurar mais, tentei saber mais o que é que se tinha passado. Se era só uma fase passageira, se realmente eu tinha mesmo vivido aquilo. E tentei procurar, informar. E por isso é que esta situação que aconteceu aqui, realmente foi mesmo. Ao contrário do que aconteceu no apartamento onde viveu após o divórcio, Joaquim nunca soube quem era, nem o que queria a alma que lhe interrompeu o sono em casa dos avós. Mas cresceu a tentar encontrar muitas respostas para as dúvidas que se acumulavam na sua cabeça. Pronto, esse interesse no sobrenatural foi mesmo desde pequeno. Ou seja, quando eu passei à fase do adolescente, foi lá estar, como eu disse, que quis tentar procurar explicação. Porque, é claro, perante a medicina ou perante a ciência, isto não existe. E o que eles tentam explicar é que foi uma fase ou foi alguma situação psicológica ou qualquer coisa. E é claro que isso também no meu interior não me ficou. Eu queria procurar respostas e foi isso que eu fiz. Agora, na fase adulta, comecei a tentar procurar respostas. Já encontrei algumas, não todas aquelas que eu queria, claro. Este também não é um mundo fácil. Já encontrei algumas respostas. E claro que esta última situação que aconteceu foi mesmo uma resposta a sério. Joaquim nunca tinha sido perseguido por uma entidade espiritual, muito menos dentro da sua própria casa. Mas a verdade é que também viu o mundo muito para lá do que o olhar mostra. Apesar da minha morada estar fechada, eu tive sempre aquelas, como é que eu vou dizer, aquelas sensações, aquelas de sentir, de ouvir, pronto, continuei na mesma com essas sensações. E apesar mesmo daquela fase de infância, mesmo já na adolescência e adulto, continuei com essas sensações todas. E hoje em dia essas situações continuam a acontecer, eu continuo a perceber, continuo a entrar num local, continuo a perceber se tem alguma coisa, se não tem, ou sinto qualquer coisa, eu não posso ser um homem, ser uma mulher, ser o que é, mas sinto que está lá qualquer coisa, ou mal, ou boa, sinto. Só que essa força lá na casa era tão grande, tinha tanta força, inclusive para mexer bens materiais, tinha tanta força que realmente essa foi das mais assustadoras que eu tive. São vários os sítios onde costuma sentir essas energias. Não há um sítio específico, mas principalmente locais com muita história ou com muitos anos. Há sempre qualquer coisa agarrada a estes locais. Ou então em sítios que aconteceu alguma coisa assim mais grave, um assassinato, um homicídio, qualquer coisa. Normalmente são situações que ficam lá sempre energias negativas ou positivas, normalmente negativas, e nós sentimos aquela energia. Por isso, foi com profundo alívio que deixou aquela casa maldita. Bem grande, bem grande. Acho que renasci outra vez. Quando conta tudo aquilo que passou a familiares e amigos, é confrontado com as mais diversas reações. A sua história incomoda muitos e faz rir alguns mais descrentes. Joaquim, porém, não se inibe de partilhá-la por estar profundamente convicto da sua verdade. O mais engraçado é que até alguns descrentes
Já lhe pediram ajuda quando se viram em apuros. Há pessoas que acreditam, há pessoas que por isso simplesmente não acreditam. Por acaso tive uma situação muito engraçada com uma pessoa que trabalhava comigo, em que eu contei uma situação e a pessoa saltou a rir, achou piada aquilo, não sei o quê, e passado um mês estão a procurar ajuda, porque tinha acontecido qualquer coisa com ele também. É normal, acho que este tipo de situações é um mundo tão fechado, que só mesmo quem passa por elas é que sabe dar valor. Depois de tudo o que já viveu, é natural que Joaquim tenha posto muita coisa em questão, inclusivamente os próprios moldes da fé e das religiões. Em Deus. Eu acredito em algo superior a nós. Não sei se é um Deus, há religiões que chamam vários nomes a essa entidade superior. Sim, acredito numa entidade superior. Agora, num Deus ou vários deuses, não. E na vida após a morte? Acredito. Seriamente. Uma coisa, no entanto, é já uma certeza para este homem do Norte. Há mais qualquer coisa para lá da morte.